qualquer leitor que começar a fazer uma leitura a partir dos 4 evangelhos, vai perceber que o evangelho de Cristo, ele começa na sua proclamação, anunciando e declarando o reino de Deus, declarando que chegou o grande momento em que esse reino haveria, em que os homens haveriam de ter uma experiência profunda com o reino de Deus. Interessante que numa dada circunstância, alguns escribas e fariseus perguntaram para Jesus acerca do tempo. Eles disseram: quando é que virá o reino? Está em Lucas capítulo 17. Eles perguntaram: quando o Senhor é que virá o reino de Deus? Eles tinham uma curiosidade, porque eles tinham uma expectativa escatológica de que um dia o reino haveria de vir. E foi espantosa a resposta de Cristo, porque Jesus respondeu a eles dizendo: olha, não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, Cristo, ele não somente ele abre o evangelho dizendo e anunciando que o reino está chegando, como ele também revela a natureza deste reino, uma natureza intrínseca, uma natureza orgânica dentro do coração do homem. Então, a partir dessa ideia, desse pensamento inicial, eu convido a todos vocês a pensarem comigo um fato muito interessante, no sentido de que quando nós lemos os evangelhos, nós vamos verificar Cristo intensamente falando acerca do reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Ou seja, todo o ministério de Cristo, prestem atenção, e toda a doutrina de Cristo, ou podemos dizer que todos os seus ensinamentos estavam vinculados diretamente ao reino de Deus. Podemos dizer que o reino de Deus é o epicentro da mensagem messiânica. O reino de Deus é o centro de todo o ministério de Cristo. Tudo o que ele falava, tudo o que ele fazia, fosse por parábolas, fosse por mensagens claras, até os milagres de Cristo, tudo envolvia a questão do reino de Deus. E portanto nós temos uma mensagem muito clara e muito forte acerca desse reino. Ocorre que quando os apóstolos, sobretudo o apóstolo Paulo, escreveu as suas cartas, nós vamos também ouvir falar acerca do reino de Deus. Ocorre que nós vamos vê-lo falar abundantemente acerca de salvação. Se vocês atentarem, leiam depois as cartas, as epístolas, e leiam também os evangelhos. Vocês vão notar que Cristo falava muito sobre o reino. Talvez você não encontre alguns textos que falem sobre salvação nesse sentido, como os apóstolos falam nas suas epístolas. Ele fala: o reino de Deus é assim, o reino de Deus não virá com visível aparência, o reino de Deus está dentro do homem.